A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez para a ministração da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos ver a lição de número 10. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas nós estamos um domingo atrasados na nossa ministração, porque eu fiquei uma semana sem fazer a aula e agora nós deveríamos estar na lição 11, mas nós estamos ainda na 10. Pode ser que a gente acerte isso, pode ser que a gente continue aí um domingo à frente, mas não tem nenhum problema não. Então, hoje, lição de número 10, segundo trimestre de 2020, o título da lição é A Intercessão pelos Efésios. O tema dessa lição é a oração. E o foco do que nós vamos falar hoje é a oração intercessória. Para começar, então, a gente vai na leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Nos diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, nesse texto, Paulo ele está fazendo uma oração pelos irmãos. E a oração, que tipo de oração é essa? É uma oração intercessória, ou seja, uma oração de intercessão. E o primeiro conceito que a gente vai entender nessa lição de hoje é que a oração intercessória, ela é um tipo de oração que está baseado no amor que os irmãos praticam uns para com os outros. Essa oração, ela é fruto da nossa comunhão como Igreja de Cristo, porque quando nós nos sentimos tocados pelas necessidades dos nossos irmãos, a gente vai então sentir também o desejo de se mover em oração por eles, se mover em oração por outras pessoas. Isso é a oração de intercessão. Vamos então para o tópico 1, que vai falar para nós. O título do tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. Então, se a gente for no versículo 16 de Efésios capítulo 3, o versículo 16, que nós acabamos de ler, diz assim: Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, o que isso quer dizer? Corroborados pelo Espírito no homem interior. Essa é a primeira coisa que Paulo ora, então, por aqueles irmãos. Quando ele se dedica a dizer: olha, eu oro por vocês e o meu primeiro pedido a Deus é que vocês sejam corroborados pelo Espírito Santo no seu homem interior. O que isso quer dizer? Que ele gostaria que aqueles irmãos fossem continuamente cheios do Espírito de Deus. Por que eles precisavam ser cheios continuamente do Espírito e por que nós precisamos ser cheios? Porque essa oração, a gente vai ver que a lição traz dessa forma, essa oração de Paulo pelos Efésios é como se fosse um modelo de coisas pelas quais nós também devemos orar como Igreja de Deus. Então, por que nós precisamos pedir que nós sejamos continuamente cheios do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a nossa fonte de força.
Nós precisamos do Espírito Santo para que a gente permaneça firme e consiga perseverar no nosso processo de santificação. Nós já falamos sobre isso nas lições passadas desse mesmo trimestre, da importância do agir do Espírito Santo para nos fortalecer ao longo do nosso processo de santificação, que é um processo que se inicia quando nós recebemos Jesus como Salvador e que continua sempre na vida do crente. A perfeição, nós tivemos uma lição em que nós falamos sobre isso, a perfeição na vida do crente é estar em um processo constante de aperfeiçoamento, ou seja, em um processo contínuo de santificação. E o Espírito Santo é a nossa força para isso. Se nós nos afastamos do Espírito Santo, nós também paramos com esse processo de santificação. Então, Paulo reforça aí a importância de que os irmãos fossem constantemente cheios do Espírito no seu homem interior. A segunda petição que Paulo faz está no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, ou seja, para que Cristo habite no coração de vocês. Não é porque os irmãos não tivessem o Espírito ou porque aqueles irmãos não tivessem Cristo nos seus corações, mas para que eles entendessem da necessidade de buscar constantemente a presença do Espírito Santo e a presença de Cristo nas nossas vidas. Então, não é que os irmãos de Éfeso estavam vazios do Espírito de Deus ou que eles não tinham recebido Jesus, mas Paulo quer destacar para eles o quanto é importante nós orarmos para que nós estejamos continuamente cheios do Espírito Santo e para que Cristo esteja continuamente habitando nas nossas vidas, porque a comunhão do crente com Deus depende de um processo contínuo de busca a Deus. A nossa vida com Deus não é algo que nós fazemos uma única vez e aquilo vai nos valer para a vida inteira. Nós recebemos Jesus como Salvador uma única vez, mas o processo de aproximação de Deus, de santificação, de busca a Deus, ele é um processo constante, que deve fazer parte da nossa vida continuamente. E para reforçar isso, eu quero que os irmãos vão comigo a 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios 16, 13 nos diz o seguinte: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Ou seja, Paulo está dando aos irmãos de aos coríntios, orientações de como eles deveriam proceder, ou seja, vocês devem vigiar, estar firmes na fé, se portar varonilmente, se fortalecer, dando a intenção de que isso são coisas que nós devemos buscar, proceder continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17, um versículo muito conhecido, Paulo também escrevendo aos irmãos ali de Tessalônica, dizendo que orai sem cessar. Então, mais uma recomendação que diz para nós o quê? Que a oração, ela é um processo contínuo. Então, o processo de fortalecimento, de busca do Espírito Santo, de busca da presença de Deus, tem que ser um processo constante nas nossas vidas. E ali naquele momento, Paulo está então como o pastor daqueles irmãos, como aquele que havia fundado aquela igreja, dizendo para orando por eles, dizendo para eles: eu oro dessa forma porque essas coisas são muito importantes, então vocês também devem buscar isso em oração. O tópico 2 vai falar para nós, o título do tópico 2, arraigados e fundados em amor. E vai estar lá então no versículo 17, vamos ler Efésios 3, do 17 ao 19, que vai dizer para nós o seguinte: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, nós já falamos no tópico anterior, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Nesse momento, nesse texto, Paulo está enfatizando o quê? A necessidade dos crentes entenderem o amor de Deus e entenderem como esse amor deve ser exercitado entre os irmãos. Então, ele ora para que o Espírito de Deus habitasse naqueles irmãos, para que Cristo habitasse no coração deles e para que eles pudessem entender o que era o amor de Deus e como esse amor podia ser exercitado. E aí, eu quero que a gente vá em alguns textos da Bíblia que vão falar para nós sobre o amor, para que a gente entenda a importância que as definições de amor têm dentro do contexto bíblico, a importância quando a gente fala de amor. Então, nós vamos falar aqui de 5 pontos que o amor vai representar para nós na Bíblia. Então, a primeira representação de amor, nós vamos a 1 João, capítulo 4, versículo 8, que vai falar para nós do amor como um atributo divino. 1 João 4, 8 nos diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, está colocando para nós o amor como uma característica de Deus, para nós vermos o tamanho da importância que o amor tem na vida cristã. A Bíblia diz para nós que o amor é um atributo de Deus. Deus é amor. Segundo ponto, Mateus capítulo 22, versículos 19... Eu acho que eu errei aqui. Qual versículo que está referenciado 39. Aí? 39. Eu escrevi 19 a 40, mas não é não. É 39 e 40. Então, Mateus 22, 39 e 40 fala para nós que o amor, ele é o resumo de tudo aquilo que trazia a lei e os profetas. O texto fala para nós: e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É que Jesus está falando, e ele está falando que aquilo que havia, que era o mais importante, tudo se resumia em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E que desses 2 mandamentos, então, eles simbolizavam, eles resumiam toda a lei e todas as profecias. Então, mais uma vez, o amor recebendo um destaque muito grande do próprio Jesus. Terceiro item, o amor como sinal dos discípulos de Cristo, ou seja, aquilo que identifica um discípulo de Cristo. João capítulo 13, versículo 35, diz para nós: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, em que os discípulos de Cristo serão conhecidos? Em que as pessoas que seguem a Cristo serão conhecidas? No amor que elas exercem umas pelas outras. É nisso que nós seremos reconhecidos como discípulos. No amor que nós exercemos uns para com os outros. Aquele que não ama ao seu irmão não é reconhecido como um servo, discípulo de Cristo. Quarto ponto, a prova da filiação a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7, diz para nós: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, aquele que é capaz de amar é nascido de Deus e faz isso porque conhece a Deus. Então, a Bíblia está atrelando o amor à prova de que nós verdadeiramente nos tornamos filhos de Deus. Para finalizarmos, quinto ponto, a Bíblia coloca para nós o amor como sendo a maior de todas as virtudes.
1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz para nós: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Nesse texto eu entendo que o amor é a única característica que nós vivenciamos hoje aqui nesta terra que nós vamos vivenciar no céu. Porque a fé e a esperança não serão necessárias no céu, mas o amor vai permanecer. Por isso que a palavra diz, o maior destes é o amor. Por quê? Porque no momento em que nós estivermos diante de Jesus, no momento em que nós nos encontrarmos com Jesus, não será mais necessário fé e nem esperança. A fé não é a certeza daquilo que nós não vemos, e nós esperamos algo em Deus, nós esperamos a nossa redenção em Deus, nós esperamos o momento em que Jesus virá, nós temos firme esperança na palavra, naquilo que a palavra de Deus nos promete. No momento em que as coisas se revelarem, no momento em que as coisas se cumprirem, não haverá mais necessidade de fé e nem de esperança, mas o amor vai permanecer. Por quê? Porque o amor, ele é um atributo de Deus, ele é o resumo da lei de Deus, ele é o sinal de que nós nos tornamos discípulos, de que nós nos tornamos filhos, e a maior virtude que nós podemos alcançar, segundo a palavra, é o amor. E aí eu quero que você vá comigo em 1 João capítulo 3, versículo 17, para nós entendermos que o amor, ele não é apenas um sentimento. Quando a gente fala em amor, essa semana teve o Dia dos Namorados e se fala muito em amor, e muitas vezes um amor muito limitado à compreensão humana de sentimentos, de amor carnal, mas a gente vai ver que esse amor do qual a Bíblia fala, ele é um amor muito mais profundo. E ele não é só um sentimento. O amor bíblico, ele é algo que se expressa em ações, em atitudes. 1 João 3,17 fala para nós: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Eu separei esse versículo porque a lição fala sobre oração intercessória e fala sobre nós nos comovermos com a necessidade dos nossos irmãos e intercedermos por ele. E mostra o apóstolo Paulo orando pelos irmãos de Éfeso para que eles entendessem o que era o amor. E esse texto fala para nós o quê? Se você tem como ajudar alguém e você vê um irmão necessitado, mas você cerra o seu coração, ou seja, você não se dispõe a ajudar aquela pessoa, como que você pode dizer que o amor de Deus está em você? Então, o amor não é apenas um sentimento ou uma emoção. Esse amor que nós estamos aprendendo aqui, ele é um amor que precisa ser exercitado. Ele é um amor que vai ser externado em atitudes. E no contexto da oração intercessória, quando a gente está falando sobre oferecer auxílio aos outros, porque orar por outra pessoa nada mais é do que oferecer auxílio a essa pessoa, a gente traz esse amor no contexto de oferecer ajuda aos nossos irmãos. Se eu posso fazer algo por alguém e eu não estou fazendo, eu não estou exercitando o amor de Deus como eu deveria exercitar. Então, da mesma forma como a Bíblia me ensina que eu devo orar pelos meus irmãos, se eu posso fazer algo a mais, se eu posso me mover por alguém de alguma forma, inclusive esse texto aqui destaca em bens deste mundo, em questões materiais, se nós podemos nos disponibilizar, se você pode, nesse momento, quantas pessoas estão necessitadas, se você pode oferecer a sua ajuda, por que não fazer isso? Isso é negar o exercício do amor de Deus nas nossas vidas. E aí, Paulo destaca para nós a importância de nós conhecermos a
intensidade do amor de Cristo, porque esse amor ao qual a Bíblia se refere, ele é um amor muito maior do que aquilo que nós entendemos como seres humanos. Ele é um amor de entrega total, porque o que Cristo fez por nós foi uma entrega total. E aí Paulo fala, olha, vocês precisam entender a intensidade desse amor. Por isso ele usa os termos largura, comprimento, altura e profundidade. Ou seja, o amor de Cristo ele é muito grande. Vocês precisam buscar entender esse amor da forma mais completa possível. Buscar entender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade. Ou seja, é algo que tem muitas dimensões. Porque ele, Cristo, é a fonte de todo o amor. E aí ele diz o seguinte, arraigados e fundados. Vamos lá no texto. Versículo 17. A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, quando ele fala que vocês precisam estar arraigados e fundados em amor, ele está falando que vocês precisam de atingir profundidade, de firmeza, de algo que está firme, algo que está preso. Ou seja, vocês precisam se aprofundar no conhecimento do amor de Cristo para que vocês possam exercitar esse amor. E aí eu queria ler com os irmãos um texto que está citado na lição dos professores. É um fragmento de um livro que se chama Comentário Bíblico Efésios, edição da CPAD. O autor é Elianai Cabral. E eu quero ler apenas um fragmento desse texto para com os irmãos. Vai aparecer aí na tela para os irmãos acompanharem. Diz o seguinte: conforme o texto nos dá a entender, se referindo a esse texto de Efésios do qual nós estamos falando, nossas raízes e fundamentos são firmados no amor. O amor é a base do crescimento e do fortalecimento de nossas raízes em Cristo. A firmeza e a solidez do fundamento de nossa fé estão no amor de Cristo. Tanto uma árvore bem arraigada quanto o nosso fundamento, feito unicamente sobre a palavra de Deus, indicam que a vida cristã não deve ser superficial nem basear-se em fundamentos rotos. Ou seja, está falando para nós de profundidade, que a nossa vida cristã ela precisa ser profunda. Por isso Paulo usa essas palavras, arraigados e firmados, fundados, ou seja, bem fixados, bem baseados. Por quê? Porque o amor de Cristo, ele é a base do Evangelho. O amor de Cristo, a entrega de Cristo por nós. Então, nós não conseguimos compreender essa obra redentora se nós não estivermos profundamente fundamentados na palavra de Deus. E aí eu volto nos conceitos que a gente já falou lá no início. A necessidade de nós buscarmos continuamente o Espírito Santo, buscarmos continuamente a presença de Cristo em nós, porque isso vai nos dar condição de nós começarmos a compreender e começarmos a exercitar esse amor tão grande de Deus para conosco. Vamos então para o item número 3. Tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. E aí a gente vai ler Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, Paulo termina esta oração pelos irmãos, dizendo que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além
daquilo que pedimos ou pensamos. E a gente vê que ele usa várias palavras que vão enfatizar essa grandeza do poder de Deus, muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu quero que você vá comigo também em Isaías, capítulo 55, versículo 9, para nós complementarmos esse raciocínio. Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, as bênçãos de Deus, elas são impossíveis de serem dimensionadas. E o poder de Deus é capaz de atender toda oração. Eu quero abrir um parêntese para dizer que isso não quer dizer que Deus atenderá toda oração. Inclusive, que faz parte desses caminhos melhores e maiores de Deus para nós, que muitas vezes a gente não receba aquilo que nós pedimos. Termos as nossas orações atendidas depende não do poder de Deus, porque o poder de Deus é ilimitado e ele pode fazer todas as coisas, mas depende de as nossas orações estarem de acordo com a vontade de Deus, das nossas orações estarem no centro da vontade de Deus, daquilo que nós estamos pedindo a Deus estar de acordo com aquilo que Deus tem para nós, daquilo que é o melhor de Deus para nós. Então, às vezes, se nós oramos por algo e Deus não realiza aquilo, é porque aquilo não era o melhor de Deus para nós naquele momento. Não quer dizer que Deus não tenha poder para fazer todas as coisas, mas que a nossa oração precisa estar centrada na vontade de Deus. Se eu pedir a Deus algo que é contrário à vontade dele, eu não vou receber. Por quê? Porque Deus, ele tem o melhor para nós. E eu falei isso, se eu não me engano, foi na lição passada. Deus, ele conhece todo o tempo. Deus, ele conhece todos os acontecimentos. Deus, ele conhece todos os caminhos. Nós vemos apenas o agora. E às vezes aquilo que você acha que é o melhor para você agora pode não ser. E como Deus está vendo todo o processo, Deus vai fazer por você aquilo que é o melhor, olhando para a sua vida, olhando para a sua caminhada como um todo, não olhando apenas para este momento. E aí eu quero compartilhar mais um fragmento do mesmo livro, Comentário Bíblico Efésios, do Elianai Cabral, que diz para nós o seguinte: a total confiança no ilimitável amor divino move o coração de Deus, e a resposta divina chega com bênçãos excedentes, isto é, sempre acima do que pedimos ou pensamos. Para que isso aconteça, é necessário que nossos desejos, aspirações e vontades sejam canalizados para o centro da vontade de Deus. E Ele, como lhe convier, responderá às nossas orações. Ele é poderoso, não só para fazer tudo o que pedimos ou pensamos, mas para fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Então, esse trecho desse livro, reforçando esse conceito de que quando nós confiamos, quando nós oramos com fé, Deus vai responder às nossas orações. E Deus pode responder de forma muito mais excedente, ou de forma muito maior do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando ou querendo, mas desde que esses desejos, esses pedidos estejam de acordo com a vontade de Deus. Para encerrar, no versículo 21, a nossa reflexão é no capítulo 3 de Efésios, do 14 até o 21. Então, no versículo 21, está escrito: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ou seja, Paulo ele encerra essa oração dizendo que o propósito
da igreja, enquanto instituição, enquanto corpo de Cristo, é glorificar a Deus. E isso deve ser feito por todos os crentes em todo o tempo, ou seja, em todas as gerações. Ele diz: glória a esse quem? Deus, na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para sempre. Ou seja, a igreja jamais pode abandonar o propósito de dar glórias a Deus. E isso deve ser feito pela igreja enquanto corpo e também por nós, individualmente, como igreja de Cristo. As nossas vidas devem glorificar a Deus. Então, para nós fazermos uma recapitulação rápida antes de nós encerrarmos. Então, nesse momento em que Paulo se dedica a orar por aqueles irmãos, ensinando para nós a importância de nós também orarmos pelos nossos irmãos, ele pede que eles fossem cheios do Espírito Santo, que eles tivessem Cristo habitando neles continuamente, que eles estivessem fundados no amor de Deus, que eles pudessem conhecer o amor de Cristo. E ele termina reforçando que Deus pode fazer muito mais além do que nós pedimos e que a Ele nós devemos glorificar para sempre. Ou seja, Paulo está dando para nós orientações de como deve ser a nossa vida cristã, daquilo que nós devemos buscar, de quais devem ser os nossos objetivos: estar cheios do Espírito, estar cheios de Deus, glorificar a Deus e buscar receber e exercitar o amor de Cristo. Para concluir, então, eu gostaria de ler com os irmãos a conclusão da nossa lição, também vai aparecer aí na tela para os irmãos acompanharem, que nos diz o seguinte: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, que nós possamos buscar sempre estarmos revestidos de Deus, entendermos em Deus como exercitar o amor dele pelos nossos irmãos e nos dedicarmos também a essa oração intercessória, essa oração pela igreja, em que a igreja ora uns pelos outros, e que não só em oração, mas que nós possamos também auxiliar, ajudar os nossos irmãos naquilo que nós podemos, naquilo que você puder, seja com o seu tempo, seja com algo material, seja da forma como você puder. Procure ajudar aos seus irmãos, que nós possamos buscar ajudar uns aos outros, não só nesse momento em que nós passamos por algumas dificuldades excedentes, mas em todo momento que nós possamos lembrar que nós temos pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes essas pessoas estão precisando de algum auxílio e que nós, como Igreja de Cristo, podemos oferecer esse auxílio, seja material, seja espiritual, seja emocional, numa palavra, num aconselhamento ou em algo que nós vamos identificar que as pessoas estejam precisando, que nós possamos passar a exercitar isso nas nossas vidas. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos pela sua paciência, pela sua audiência. Se você quiser, deixe o seu comentário e que os irmãos possam continuar aí nos acompanhando nessa escola bíblica dominical. Nosso semestre já está perto de acabar, nós vamos ter aí algumas novidades para o próximo trimestre, mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Que os irmãos continuem acompanhando, fique ligado para você saber das novidades do que vai acontecer aí com a nossa escola bíblica. Quero agradecer a todos os irmãos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.